So it is now my privilege to recognize Minister Techi to make a further submission under agenda item 11. Colleagues, the floor is yours. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Presidente, eu gostaria de, Sr. Secretário-Geral, ilustres colegas, meus senhores e minhas senhoras, Sr. Presidente, gostaria de dizer que me acompanha, como Vossa Excelência já introduziu, me acompanha o embaixador itinerante Alves Primo, que foi já embaixador aqui em Bruxelas, que portanto é a pessoa também, me acompanha o diretor da Europa. O embaixador Alves Primo já foi embaixador aqui em Bruxelas, portanto com certeza assentou já nessas reuniões com os ACP e foi um colega do governo e a pessoa no dia a dia, portanto, gera a organização da nossa cimeira, portanto, em coordenação, portanto, sob a supervisão do Ministro das Relações Exteriores. Portanto, todas as questões difíceis vou passar ao embaixador Alves Primo, com certeza que vai responder. Também está comigo o diretor para a Europa, o embaixador Maiato, e outros membros do meu gabinete. Sr. Presidente, antes de mais gostaria de felicitá-lo e ao mesmo tempo de agradecê-lo pela forma como tem estado a conduzir o Bureau do Conselho de Ministros, e incluindo a realização em setembro em Nova Iorque, tinha como principal objetivo promover e dar visibilidade à 10ª Cimeira Chefe de Estado e de Governo, que se realizará em Luanda, portanto de 6 a 10 de dezembro, como já foi dito, na capital da República de Angola. Sr. Presidente, os meus agradecimentos também são extensivos aos membros do Bureau e, obviamente, ao Secretariado da OESP, liderado pelo Secretário-Geral, Dr. Jorge Rebelo Chicote, e pelo excelente trabalho que tem desenvolvido, particularmente no que se refere à preparação da 10ª Cimeira de Chefe de Estado e de Governo. Uma cimeira que marca a viragem da nossa organização para um ciclo novo e, em razão das adversidades do contexto atual, diante dos desafios que cada vez mais complexos que se colocam aos nossos países, obriga-nos a todos a ter responsabilidades acrescidas. Sr. Presidente, 3 continentes, 3 oceanos, um destino comum por uma OESP resiliente e sustentável é um tema que congrega em si os princípios mais nobres da nossa organização, enaltece os nossos objetivos estabelecidos no Acordo de Georgetown, revisto, e confirma a sustentabilidade da nossa organização. Por conseguinte, com fundamento no acervo e em tudo que já foi conseguido pela OESP, em razão dos seus objetivos e da sua importância para, por exemplo, entre outros, o reforço da cooperação Sul-Sul, a mobilização internacional, incluindo de recursos para a adaptação nacional, a mitigação do impacto das mudanças climáticas nos nossos países, a boa governação, o aprofundamento da democracia e a afirmação dos princípios dos Estados democráticos de direito e a implementação dos programas nacionais sobre os ODS, uma questão indispensável para a resolução das situações de instabilidade política e em algumas das nossas regiões. Sr. Presidente, assim, não se restam outras opções senão pensarmos em realizar uma cimeira bastante representativa, preferencialmente ao mais alto nível e na medida em que a qualidade das suas decisões depende também do nível de participação dos Estados-membros nas reuniões dos diferentes órgãos da nossa organização
e particularmente da Cimeira de Chefe de Estado e de Governo. Senhor Presidente, o processo preparatório da 10ª Cimeira tem decorrido normalmente e aqui é de toda a justiça relevarmos o empenho e a qualidade do trabalho desenvolvido em coordenação pelos grupos de trabalho de Luanda, criado por iniciativa presidencial, e o grupo de trabalho criado pelo Comitê de Embaixadores e pelo Secretariado. Estamos bastante satisfeitos com a qualidade dos documentos de apoio para a Cimeira, que foram já mencionados pelo embaixador Mário de Azevedo, embaixador da República de Angola aqui em Bruxelas, designadamente os projetos de programa e a agenda anotada e a agenda da reunião ministerial que antecede a Cimeira, assim como o projeto de declaração que ao que julgo saber ainda continua aberto para mais contribuições, conforme foi aqui mencionado. Mas é nosso desejo que ao chegar a Luanda tenhamos um projeto de declaração quase selado para ser apresentado ao chefe de Estado. Estamos igualmente bastante satisfeitos com o nível da organização dos eventos colaterais, salientando a importância da qualidade das notas conceptuais de cada um dos fóruns e aqui, uma vez mais, sublinhamos a importância do Comitê de Embaixadores, que tem sido bastante rigoroso na avaliação dos documentos que aqui mencionei. Senhor Presidente, relativamente às questões logísticas, sei que as informações têm sido apresentadas no grupo de trabalho do Comitê de Embaixadores, porém, estamos convencidos de que Vossa Excelência estarão de acordo que, sendo este um processo dinâmico, algumas das informações que temos passado devem ser vistas na perspectiva de poderem ser revistas ao longo do processo preparatório da Cimeira, quando necessário. Permita-me, Senhor Presidente, referir-me a alguns exemplos. Sobre o local da Cimeira. Por razões da exiguidade do espaço, fomos forçados a mudar o local da Cimeira, da inicialmente que estava prevista a realizar-se no Hotel Intercontinental e agora realizar-se integralmente no edifício da Assembleia Nacional, chamado também Parlamento nos outros países. Trata-se de um dos espelhos mais importantes da cidade de Luanda. Vossa Excelência terão, portanto, a oportunidade de conviver com o ambiente diário da Casa das Leis da República de Angola. Ora, ao mudarmos o local, estamos igualmente forçados a mudar o formato da cerimônia de abertura das sessões plenárias, que deixarão de ter um formato de 1+3 e passarão para um formato de 1+4 na cerimônia de abertura, atendendo que o Parlamento pode albergar mais delegados. E também nas sessões de trabalho. Isso é para os Estados-membros e 1+1 para os convidados. Isto para dizer que a sessão de abertura terá lugar no Parlamento, bem como sessões de trabalho da Cimeira decorrerão no Parlamento. Ainda dentro do Parlamento, teremos disponíveis 2 grandes salas que podem também albergar outros eventos, caso necessários, e outras facilidades que o Parlamento angolano oferece, e ainda nos escusamos de descrever, porque os vossos próprios olhos julgarão pela qualidade do local escolhido. Sobre os vistos, do nosso ponto de vista, o registro via página web é a melhor opção, principalmente pelas facilidades que conferem as delegações e as instituições que lidam com as questões logísticas, na medida que, ao registrarem-se online, os delegados recebem a chegada à cidade de Luanda os seus vistos.
recebem também os badges de acesso para os locais dos diferentes eventos e tem resolvida a questão de acomodação e mobilidade dentro da cidade de Luanda. Entretanto, sem prejuízo desta primeira opção, hoje as embaixadas estão orientadas, estou a falar das embaixadas da República de Angola, estão orientadas para conferirem vistos de cortesia e diplomáticos. A embaixada acreditada na Bélgica é um bom exemplo, para além de que também fizemos circular uma nota verbal atestando que os portadores dessas notas verbais podem viajar para a República de Angola, pois receberão os seus vistos à chegada no aeroporto 4 de fevereiro em Luanda. Sobre as medidas de prevenção do combate à Covid-19. Sei que as questões relacionadas à prevenção do combate da Covid-19 ainda é uma questão que preocupa principalmente as delegações de regiões do Pacífico e do Caribe, que têm sugerido que se permita ter o teste negativo da Covid de 72 horas antes de embarcar para Luanda e não de 42 horas. A disposição a esta questão também já conhece uma resposta. A disposição que tomamos, podemos, portanto, tranquilizar os nossos irmãos e nossas irmãs vindos dessas regiões, porque a disposição que tomamos quer que à chegada também pode-se fazer um teste de Covid-19. Uma nota verbal será também circulada nesse sentido. Isto é para permitir que as delegações que viajam para Luanda possam, portanto, ter a facilidade de embarcar por onde embarcar. Senhor Presidente, relativamente à participação dos Estados-membros, seguimos com particular atenção a intervenção feita ontem pelo distinto delegado do Mali, meu caro irmão, bem como outras mensagens que nos têm chegado de outros Estados-membros, no que diz respeito à não recepção de convites por alguns países que, em regra geral, atravessam situações particulares, resultando em desafios quanto a princípios específicos do continente africano, a que a República de Angola também aderiu. Ao mesmo tempo que a República de Angola reconhece o facto da nossa organização, a OEASP, não se reger por tais princípios específicos ao continente africano, o continente africano, os princípios específicos do continente africano, diria eu, um só dos três continentes. Constatamos ao mesmo tempo, Sr. Presidente, que a nossa organização ainda não tem resposta cabal à questão que se coloca perante nós, no caso específico de um Estado-membro cumprir com obrigações específicas do continente em que se encontra inserido enquanto membro da OSP, resultando numa incoerência sobre os atos praticados pelo mesmo Estado no OSP e na organização do continente a que pertence. Sr. Presidente, dissemos ontem que a nossa organização está a nascer em circunstâncias novas e deve crescer sem os males que enfermam outras organizações. Isto é, poder, portanto, ter talvez formas inovadoras de praticar, formas inovadoras de crescimento. Esta é uma das questões sobre as quais podemos refletir para evitar que entre nós entremos
em contradição com o procedimento de organizações a que pertencemos nos nossos 3 continentes respectivos de origem e, quando necessário, também trazermos as boas práticas dos 3 continentes ou ainda produzir práticas consensuais que possam dirimir essas diferenças. Senhor Presidente, a República de Angola tem relações históricas com os países interessados, incluindo o meu irmão que falou ontem, e reconhecendo um papel preponderante que ao longo da nossa história alguns desses países jogaram, incluindo em períodos muito difíceis, como o do colonialismo, bem como da guerra que a República de Angola e invasões que a República de Angola conheceu. Portanto, nós estaremos em medida de encontrarmos pontes necessárias para promovermos esse diálogo entre irmãos, portanto, entre nós. Senhor Presidente, assim termino a apresentação deste ponto de ordem de trabalho, reiterando a importância, as vantagens e as delegações registrarem-se na página web, reiterando a importância de realizarmos uma cimeira bem representativa, no sentido também de reforçarmos a importância das nossas instituições a todos os níveis e assim assegurarmos uma melhor qualidade das nossas decisões. Agora sim, termino solicitando a Vossa Excelência que transmita a Sua Excelência, o chefe de Estado, de Governo, o sentimento de fraternidade e irmandade entre os nosso povo, saúde e bem-estar pessoal das suas famílias, o desejo de os ver chegar a Luanda e participarem na 10ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo, para ver com os seus olhos a terra que passou por várias etapas da história, mas que está num momento em que pode sorrir com os outros povos, como já puderam constatar hoje na exposição cultural que tivemos a honra de visitar, junto com o Sr. Presidente e com o Secretário-Geral. Muito obrigado.